Educação à distância, mudando realidades. Olá, caros alunos e alunas do curso de Gestão Comercial. Eu sou a professora Natasha, estivemos juntos nessas 6 web aulas e agora chegamos no final do nosso curso. Vamos ver aí alguns tópicos de direito tributário, processo tributário. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Vamos lá, gente, começar a nossa 6ª aula de direito tributário e também última da nossa unidade. O que diz, então, o processo tributário? O que você tem que saber de início? Nem todo processo tributário vai ser aquele processo no fórum, o processo judicial. Existe também o processo tributário administrativo, que é aquele que ocorre fora da justiça. Mas também tem o processo tributário judicial. Vamos estudar aqui, gente, vamos estudar inicialmente o processo tributário administrativo e as suas nuances. Vamos lá ver o que diz o nosso material. No caso do processo tributário administrativo, o que vocês têm que saber? Que esse processo vai suspender até o seu julgamento definitivo a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151.3. E qual que seria a vantagem de resolver as questões tributárias no bojo de um processo administrativo e não judicial? As vantagens, gente, é que no administrativo, geralmente, a gente tem um desfecho mais rápido, um processo mais célere, bem menos formal do que um processo judicial. Ele é mais barato, menos dispendioso, portanto, e ele dispensa a contratação de advogado. Ah, mas eu quero contratar. Posso? Pode, vai ser ótimo, inclusive. Pode ser ótimo, Mas não é obrigatório, como é no caso do processo judicial, tá? Então, no processo administrativo tributário, enquanto ele estiver acontecendo, enquanto ele estiver correndo, aqueles gravames causados pelo ato impugnado eles ficam suspensos, tá? Esse é o processo administrativo tributário. E agora, feitas essas considerações, eu vou passar a falar aqui do processo judicial tributário, que é aquele processo que tem a lei própria, a LEF, que é a Lei de Execução Fiscal, e nós vamos entender quando uma lide tributária vai para a justiça, quando vira um processo judicial. Porque até o momento eu falei desse processo administrativo, tributário, que é esse processo mais rápido, que não precisa de advogado. E a partir de agora eu vou falar do processo judicial mesmo, que é julgado no Poder Judiciário por um juiz ou desembargador, ministro, alguma coisa assim, que diz respeito ao direito tributário. Vamos dar uma olhada nessa legislação do processo tributário judicial, que nada mais é do que a cobrança judicial da dívida ativa. Olha ela aí, a dívida ativa da Fazenda Pública. E onde vocês vão encontrar esse regramento? Esse regramento está na Lei 6830 de 90, que é a LEF, que é a Lei de Execução Fiscal. Tudo bem? Então, é na LEF que a gente tem aí os principais artigos referentes à execução fiscal. E vejam, gente, o que diz o artigo 38 da LEF, da Lei de Execução Fiscal. Diz que a propositura de uma ação judicial pelo contribuinte, com o mesmo objeto da discussão administrativa, importa em renúncia ao poder de recorrer administrativamente e a desistência ao recurso administrativo a caso interposto. Então, vejam. Nesse caso do artigo 38 da LEF, é quando o contribuinte que está questionando alguma cobrança, e aí quando ele já ajuiza uma execução fiscal perante o Poder Judiciário, o que o artigo 38 entende é que nesse caso, então, ele está renunciando, por exemplo, a algum recurso administrativo, porque ele já partiu para uma demanda judicial, tá? Vamos seguir aí. Quem pode promover a execução fiscal? Então, a execução fiscal vai ser esse processo
que vai ter a Fazenda Pública de um lado, o fisco, e aí ela pode promover a execução fiscal contra o devedor, mas também pode ser contra o fiador, que é aquele que garante a dívida, contra o espólio, contra a massa. Também pode promover execução fiscal contra o responsável tributário, que é aquele que eu falei, né? Que nos termos da lei é responsável pelas dívidas tributárias ou não de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, por exemplo, um pai em relação a um filho menor. E também pode promover a execução fiscal contra os sucessores, né? Então, isso está no artigo 4º da LEF, tá? E como que é o procedimento, professora? Como que é o procedimento da execução fiscal? Tá aqui no nosso material, ó. Artigo 8º. Como que é esse procedimento? O executado, né? A gente tem o exequente, que é a fazenda, e tem o executado, ou seja, o devedor, fiador, esse pessoal aí que eu acabei de mencionar. O executado vai ser citado para em 5 dias pagar a dívida. Ó, um prazo bem corrido, né, gente? Ou garantir a execução. Então, o que acontece? Chega lá na casa, né, ou vocês recebem essa informação que está correndo, vocês são citados. Vocês não, credo, que exemplo ruim ninguém merece. Mas assim, o devedor ou fiador ou o sucessor e por aí vai, recebe essa citação da execução fiscal e aí ele tem 5 dias ou para pagar a dívida, e é lógico, gente, a gente tem que considerar que a dívida aqui já vai estar com juros, multa de mora e encargos, né? Ou garantir a execução. E o que é garantir a execução? É colocar algum bem ali, né, para garantir que você, caso sucumba, se perder, terá meios de quitar, né, essa dívida tributária. E aí é interessante mencionar que, segundo a LEF, esse despacho do juiz que vai ordenar a citação do devedor ou desse terceiro, né, encarregado, ele vai interromper a prescrição. Então, lembra da prescrição como causa de extinção do crédito tributário? Né? Quando interrompe a prescrição, isso é um ato em favor do fisco, da Fazenda Pública em geral, tá, gente? E tá, se o executado não paga a dívida, ou seja, a pessoa não tem grana, não tá a fim de pagar, e nem garante a execução, né? Não fala que tem bens, nada. O que vai acontecer, gente? A famosa penhora, tá? Então, não paguei a dívida, não garanti a execução. Terei meus bens penhorados. E aí, o que diz a LEF? Que a penhora vai poder recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declarar absolutamente impenhoráveis. Aqui, atenção, gente. A execução fiscal, ela visa, né, receber o crédito tributário. O fisco quer conseguir o dinheiro, né, que estão devendo para ele. E aí, em geral, ela pode receber, né, os bens, qualquer bem do executado, exceto aqueles que a legislação considera impenhoráveis, tá? Então, a legislação, no Código de Processo Civil, por exemplo, existe uma lista de quais seriam esses bens impenhoráveis. Então, poupança, por exemplo, poupança até 40 salários mínimos, ou até mesmo um bem de família, né, que é aquele único bem que a pessoa tem. Então, isso atualmente, né, são os bens impenhoráveis. Tem lá uma listinha que aí nem a execução fiscal consegue atingir e penhorar tais bens. Mas sempre tem uma discussão, né, se vão retirar essa impenhorabilidade, por exemplo, se vão conseguir atingir até mesmo a casa da pessoa. Isso tem discussão. Mas é lógico que, por hora, né, se mantém a impenhorabilidade dos bens descritos na lei. Tudo bem? Vamos lá. Então, o que ocorre? O devedor, o executado, né, o devedor ou o fiador, o executado, não pagou a dívida nem garantiu a execução, bens a penhora. Penhorou qualquer bem do executado, exceto os que a lei declarar absolutamente impenhoráveis. Ah, meu Deus, penhorou o meu salário, alguma coisa que é impenhorável. Aí você vai ter que questionar e pedir para que essa penhora saia do seu salário, alguma coisa assim. E aí a gente entra nessa parte aqui processual da defesa do executado. Então, se o cidadão foi executado, né, num processo judicial tributário, a defesa dele, ou seja, para ele se defender, ele tem que opor embargos, tá, na execução
fiscal. E esses embargos, gente, eles podem ser oferecidos dentro de 30 dias, tá bom? De 30 dias contados a partir do depósito ou da prova da fiança bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora. Então, o que vocês podem inferir aqui, concluir? Que só cabe embargos depois de garantida a execução. O que é uma execução garantida? É quando tem algum bem penhorado ou você oferecer um seguro garantia, alguma coisa assim, para mostrar ali no processo que caso, se você perder, se você sucumbir, que você vai ter bens, né, para arcar com essa sucumbência. Então, em regra, né, você vai opor esses embargos, que são a defesa do executado, né, depois de garantir a execução. E aí, olha o que diz aqui o material. Não são admissíveis os embargos do executado antes de garantida a execução, tá? Isso em regra, tá, gente? E aí, depois de oferecida a defesa do executado, eu tô mostrando para vocês o passo a passo, tá, gente, do processo tributário judicial. Então, falei da citação, falei agora dos embargos. E aí, vamos supor, o cidadão lá, o executado, opôs os embargos e aí o juiz vai intimar, depois disso, a fazenda para impugnar, se for o caso, né, esses embargos, e vai designar uma audiência também se o juiz julgar necessário, tá bom? Seguindo. Professora, e se o juiz não encontrou o devedor, ou se ele encontrou o devedor, né, o executado, mas o executado não tem bens, né, ou não foram encontrados bens penhoráveis? Ele só tem uma casa em que ele mora, vamos supor. O que diz a LEF, né, a Lei de Execução Fiscal? Nesse caso, né, de não encontrar o executado, ou se ele não tiver bens, ou se não tiver bens penhoráveis, o juiz vai poder suspender o curso da execução, tá? E olha só o que acontece. Suspendeu, porque não encontrou o cara ou a mulher, ou a massa, alguém, né, que não encontrou o executado, ou não encontrou bens, suspendeu a execução. O que acontece? Se depois de 1 ano não for localizado o devedor ou os bens, o juiz vai mandar arquivar os autos, tá? Mas se a qualquer momento, os autos do processo, mas se a qualquer momento for encontrado, aí os autos vão ser desarquivados para prosseguimento da execução, tá bom? Claro, gente, que se demorar muito, nesse meio tempo pode acontecer a prescrição intercorrente, porque como eu disse para vocês, o direito não socorre os que dormem. Tudo bem? E aí, gente, essas foram as minhas considerações, breves considerações sobre o processo administrativo tributário. Depois eu falei do processo judicial tributário, né? E sempre reiterando aqui com os acadêmicos. Leiam o roteiro, leiam também a minha biblioteca, se informem, leem o CTN, a Constituição Federal, a LEF, né, que é essa lei nova que eu trouxe aqui, sempre procurando entender a matéria, né, que embora eu entenda que, na minha opinião, é uma matéria muito legal, mas ela é complexa, né, então às vezes a gente não consegue aprender assim de cara, porque não é, né, é complexa. Então, a gente precisa mesmo de um esforço, de sentar, parar, prestar atenção, né? Assistir outros vídeos, por exemplo, ouvir um podcast ou ler, né? Um método de estudo que melhor atender você, aluno e aluna. E agora, né, para a gente dar uma relaxada, já que a gente está chegando no fim do nosso conteúdo, tem um caso, né, a gente vai começar agora a falar o início do fim, né, que é o planejamento tributário, ou elisão fiscal. Gente, tem um caso que é maravilhoso. Aliás, tem vários casos maravilhosos. Eu vou falar aqui, por exemplo, do leite de rosas, né, que ele foi... Leite de rosas, aquele produto né, antigo, que é rosinha, assim, né, e o pessoal... Muita gente passa no rosto, mas aquele produto, ele, após passar por um planejamento tributário, ele foi reenquadrado, né, colocaram um elemento dele e atualmente ele é um desodorante.
E aí, a partir do momento que ele é um desodorante e não um cosmético qualquer, né, incide sobre ele uma carga tributária menor. Isso é o planejamento tributário. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Como você, futuro gestor ou gestora comercial, pode reduzir a sua carga tributária de forma lícita. Ó, o que acontece, gente? Tem um exemplo de planejamento tributário ilícito. Exemplo, vou constituir uma pessoa jurídica falsa para não pagar um ITBI. Por exemplo, olha o que acontece. Isso é ilícito, isso não é planejamento tributário não, tá? O que muitos fazem? Fulano X quer comprar a casa de Y, né? Então, um vai dar o imóvel e o outro vai pagar por este imóvel. Só que eles não querem pagar o ITBI. Então, eles montam uma pessoa jurídica falsa, né? Cujo intuito dessa PJ é única e exclusivamente fraudar o fisco. E aí, na hora de integralizar o capital social, o X vai colocar a casa e o Y vai colocar o dinheiro. Amanhã ou depois, né, pouco tempo depois, eles dissolvem essa pessoa jurídica e aí o Y sai com a casa e o X sai com o dinheiro. Vocês estão percebendo que por meio de uma pessoa jurídica houve uma compra e venda simulada, né? Porque eles montaram uma pessoa jurídica para fraudar a legislação tributária. Porque a Constituição Federal, a legislação, diz que quando você vai colocar patrimônio numa pessoa jurídica, você não precisa pagar ITBI. Mas é lógico, gente, se for uma pessoa jurídica constituída para existir de verdade, né? Não para fraudar a lei. Então, você não pode fazer uma PJ para não pagar ITBI, entendeu? Então, vejam a diferença. O planejamento tributário ou elisão fiscal é para você, empreendedor ou empresário, para você poder se planejar e pagar menos tributos na forma da lei. É o caso que eu citei aqui do leite de rosas, por exemplo, né? Que mudou de enquadramento lá para desodorante. Desodorante é um produto essencial e aí a carga tributária nele é menor, né? Diferentemente desse outro exemplo que eu dei, que pode ser até um crime, né? De sonegação, evasão e tudo mais, aí isso não é permitido na lei. O que é permitido pela lei é o planejamento tributário. Vejam no slide. Olha o que aconteceu e, na minha opinião, é fantástico o planejamento tributário. Vocês perceberam que o famoso bombom sonho de valsa, era, da primeira imagem, ele era dessa forma, e agora, de uns tempos pra cá, ele passou a aparecer na segunda imagem? Isso não é, gente, isso não é à toa, né? Muitas coisas que acontecem na vida tem um propósito e até mesmo a mudança de embalagem do sonho de valsa, que eu acredito que é uma novidade aqui, né? Por que isso aconteceu? Na primeira imagem, quando ele era considerado um chocolate, ele tinha que pagar um IPI de 5%. Na segunda imagem, após o planejamento tributário, o IPI zerou, porque agora ele é considerado um wafer, né? Então, olha só, e com isso houve uma grande economia, né, para a empresa. Então, isso é o planejamento tributário, né? Você consultar o que tem disponível, né, para você se organizar juridicamente e pagar menos tributos de forma lícita, né? Então, isso é possível, tá? Existe uma lei anti-elisão fiscal, né? Até o nome sofre algumas críticas da doutrina, mas o fato é que existe uma lei para evitar as ilicitudes, né? Que é o caso de fraude, por exemplo. Mas o planejamento tributário em si é um universo. Gente, eu poderia citar aqui vários e vários casos, como esse do sonho de valsa ou do leite de rosas. Tem o caso daquela sandália croque também, né? Vocês pesquisem na internet. Tem um artigo do site J, que é um site jurídico que eu gosto muito, que traz vários casos desse tipo, né, a respeito do planejamento tributário. Vamos lá, gestora comercial, né? O que é o planejamento tributário, então? É a elisão fiscal, que é uma manobra permitida, né,
para reduzir a carga tributária. E aí eu já citei aí para vocês tanto o caso do sonho de valsa, que saiu da categoria de chocolate e virou wafer, quanto do leite de rosas, que saiu da categoria perfume e virou desodorante. Com isso, os produtos tiveram a sua carga tributária diminuída, né? E eles economizaram muito dinheiro, né? Só que isso, gente, como eu já mencionei aqui, isso é diferente de evasão fiscal, tá? Que é o outro caso que eu falei da PJ, que é você constituir uma PJ para cometer ilícito, para fraudar, para não pagar ITBI. Não é isso não, tá? Tem uma diferença, então, entre elisão fiscal, que é o que é, né, lícito, e evasão fiscal, que é, né, o ilícito, que pode ser, inclusive, crime. Existe a nossa lei de crime contra as ordens tributárias, tá bom? Então, mantenham-se vocês, futuros gestores e gestoras comerciais, mantenham-se aqui, tá? No planejamento tributário e não ali embaixo, né, na evasão fiscal. Beleza? Beleza, professora. Mas vamos falar mais especificamente do planejamento tributário para micro e pequena empresa e depois para o MEI? Vamos sim. Gente, o que vocês têm que saber inicialmente é que a ME e a EPP, ou seja, as micro e pequenas empresas, elas estão previstas na LC 123 de 2006, né, na Lei Complementar 123 de 2006, e elas não são uma nova espécie tributária. Ao contrário, gente, ME e EPP são uma qualificação, tá, prevista nessa lei complementar. E agora a gente vai ver quais são os valores, né, que você fica enquadrado como microempresa, os valores para se enquadrar microempresa de pequeno porte, e depois, para terminar, a gente vai ver um pouco sobre o microempreendedor individual e o sistema tributário, né, que é a grande estrela, né, da Lei 123, da Lei Complementar, que é o Simples Nacional. Então, vamos lá para o material. Olha só, esse título, essa qualificação de microempresa e EPP, pode ser atribuído tanto ao empresário individual, quanto à sociedade simples ou para uma sociedade empresária. Isso vocês já viram em direito 1, tá? E vai depender, como eu já disse, do seu faturamento anual. Então, quem vai ser ME, tá? É aquela microempresa que ofere em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. Ah, eu recebo mais de R$360 mil, professora, mas eu quero me manter aqui nessa lei. Posso? Depende. Se você tiver entre esses valores de EPP, aí você pode, tá? E aí, quais são esses valores? Você receber mais de R$360 mil e menos de R$4.800.000. Tudo bem? Vamos continuar. Tudo bem, me enquadrei entre ME ou EPP ou sou MEI. Qual que é a vantagem? Gente, a vantagem é você receber tratamentos favorecidos de ordem tributária, trabalhista e de acesso ao crédito, tá? E poder participar do Simples Nacional, que é esse sistema tributário simplificado, porque ele traz um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas ME e EPP, tá bom? Então, vocês já devem ter percebido nessa altura, né, do nosso curso que o sistema tributário brasileiro é um sistema complexo, né? E vejam, aqui eu estou tratando das microempresas, das empresas de pequeno porte, e o sistema tributário que elas podem optar é o Simples. O próprio nome já diz, gente, o Simples é simples, né? Ou deveria ser, pelo menos, porque é um único documento que você vai arrecadar diversos tributos, tá? Vamos ver aqui quais são eles. Então, no Simples, que é simples, esse SME ou EPP pode fazer um recolhimento mensal, né, com um documento único de arrecadação dos seguintes impostos e contribuições. Então, o que está embutido aí no pagamento do Simples? Vai estar os seguintes impostos e contribuições. IRPJ, que é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica,
IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a Contribuição para o PIS/PASEP, a Contribuição Patronal Previdenciária, tá? A CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, mas tem umas exceções. O ICMS, que é o Imposto sobre Reparações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISS, né? E isso está tudo embutido no Simples. Mas, vejam aí no material, que o pagamento do Simples Nacional não vai excluir a incidência, né, de outros impostos ou contribuições. Então, gente, o Simples não exclui, né, o pagamento do IOF, por exemplo, do II, que é o Imposto sobre Importação, do IE ou do ITR, tá? Do Imposto de Renda relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável, né? Do Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital, da Contribuição Provisória sobre Movimentação, que era o CPMF, só que hoje não se aplica porque não temos mais, do FGTS, e da Contribuição para a Manutenção da Seguridade. Então, isso aqui, gente, além dessas outras contribuições, desse imposto de renda, isso aqui não tá dentro do sistema do Simples. Beleza? Ó, esses todos aqui, ó. Bem, mas será que todo mundo pode recolher pelo Simples? Resposta: não. Por que não, professora? Artigo 17 da Lei das Micro e Pequenas Empresas. Então, tem algumas vedações, sim, né, de que quem não vai poder se valer do Simples Nacional, que vai ser a microempresa ou empresa de pequeno porte, que, por exemplo, tiver um sócio no exterior, ou se o capital social dela participar uma entidade da administração pública, ou se tiver débito com o INSS ou com a Fazenda Pública, tá? Ou que seja gerador ou transmissor de energia elétrica, entre outras. Beleza? Bem, entendam que a proteção da ME, do EPP, né, da microempresa, da empresa de pequeno porte, é uma proteção prevista pela Constituição Federal. Então, se a gente for lá na Constituição Federal, já tem que o nosso ordenamento jurídico tem que promover um tratamento favorecido às micro e pequenas empresas. E isso vai ter, né, consequência aqui em direito tributário. Se eu estivesse falando de licitação, vocês iam ver que também tem consequência lá em relação a licitações, acesso ao crédito, obrigações trabalhistas, algumas vantagens, né, para essas micro e pequenas empresas. E para a gente terminar a nossa matéria, a gente vai saber um pouco do MEI, né? Quem que é o MEI? O MEI é aquele microempreendedor individual, né, que exerce uma daquelas atividades presentes na lista do MEI, de quem pode ser MEI, tá? Vamos ver então, gente, quem é o MEI, né? O MEI vai ser o empresário individual que exerce as atividades de industrialização, comercialização, prestação de serviços, inclusive rural, tá, gente? E que opta por esse tratamento diferenciado previsto na LC 123, tá? Ah, tá, mas eu tô na lista, mas eu tenho 5 funcionários. Eu posso me enquadrar MEI? Não. O MEI, ele só pode ter até um funcionário que recebe exclusivamente um salário mínimo ou piso salarial da respectiva categoria. E o objetivo do MEI é retirar as pessoas da informalidade, tá? Garantindo a essas pessoas direitos previdenciários e sociais. Então, percebam, gente, o MEI, ele traz esses dois lados. Ele tanto retira as pessoas da informalidade, quanto também gera para essas pessoas uma carga tributária e obrigações de pagar tributo. Então, vamos supor, é aquele exemplo que muitos dão. O ambulante, ele pode ser MEI, né? Então, tira essa pessoa pode ser ou pode não ser, depende do serviço, né? Se estiver na lista ou não.
Então, uma pessoa confeiteira, né, o serviço que tem lá. Então, retira assim da informalidade, traz para elas inúmeros benefícios previdenciários e também gera para ela, né, obrigações tributárias, ou seja, obrigações de pagar tributos. Beleza? Tá, mas qual que é o conceito de MEI? MEI é aquele que auferiu, né, o empreendedor que auferiu a receita bruta no ano calendário anterior de até 81 mil. Atualmente, tá? Tem projeto de lei para passar para 130, mas atualmente 81 mil. O MEI é optante pelo Simples, que é esse sistema tributário simplificado, né? Ele não pode estar impedido de optar por essa sistemática e tem que se enquadrar na definição, né, de empresário individual ou empreendedor que exerça suas atividades previstas na lei. E aí eu já antecipei até essa resposta, mas pergunto a vocês. Todo mundo pode ser MEI? Não, gente, tem uma lista das atividades, né, em que é possível você ser enquadrado ou não como MEI, tá? Deem uma olhadinha na lista, tá? E também outras vedações aqui no slide, que pode ser o MEI não poderá optar pelo Simples, o MEI que possui mais de um estabelecimento ou que participar de outra empresa, ou até mesmo se for constituída pela forma de startup, que são essas pessoas jurídicas de tecnologia, tá? E aí, gente, pra gente finalizar, né, o MEI ele pode optar pelo recolhimento dos impostos e das contribuições abrangidos pelo Simples, né, em valores fixos. E quais são esses valores? Né, ele vai pagar R$ 45,65 de contribuição previdenciária, R$ 1 de ICMS, caso a atividade exercida por ele esteja sujeito à cobrança desse tributo, e R$ 5 a título de ISS, caso a atividade exercida esteja sujeito a este tributo. Então, gente, com isso nós temos aqui as nossas referências, né? Vocês podem consultar tanto as referências que estão nos slides, quanto também o roteiro e os livros indicados na minha biblioteca. E também gostaria de desejar a vocês sucesso na disciplina. Contem com a gente. Como eu sempre digo aqui, o objetivo é que vocês aprendam e eu espero que vocês tenham aprendido essas noções de direito do trabalho e direito tributário. E em caso de dúvidas, nos procurem, continuem estudando e muito obrigada por assistir às aulas, né, por estar aqui com a gente. É um privilégio poder fornecer esse material para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei estar com vocês. Muito obrigada e até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.